Sentinela vem aqui diretamente da base do Sentinela 24 horas e vamos dando continuidade às entrevistas com os candidatos à Prefeitura Municipal de Santana do Livramento. E na nossa terceira edição, nosso terceiro programa, recebemos a candidata Ana Taroco, delegada Ana Taroco, candidata pela coligação Endireita Santana, Endireita Santana, coligação entre os Democratas e os Republicanos, que compõem uma chapa junto com o vice Evandro Gutebir, atual vereador de Santana do Livramento. Para iniciar, gostaria de agradecer mais uma vez pela tua presença, Ana, seja bem-vinda, mais uma vez estando aqui conosco. Obrigada, Lucas, eu que agradeço mais uma vez o convite, já de antemão já peço desculpa pela minha cara de cansada, porque o dia hoje está realmente puxado, né? Eu já tive uma tarde de conversa e agora, mas é sempre um prazer estar aqui com vocês, sempre maravilhoso estar aqui discutindo e levando aí as nossas propostas a quem nos assiste. Ana, para iniciar a nossa conversa, na última entrevista eu te questionei por que ser prefeita de Santana do Livramento. Desde então tivemos dias, tivemos momentos, passaram dias, passaram momentos e eu queria te indagar novamente, até porque nesse meio tempo já iniciou uma caminhada mais ativa das campanhas eleitorais e eu gostaria de saber se alguma das tuas motivações para ser prefeita, algum dos teus objetivos mudou ou não. Então te refaço a pergunta que fizemos na outra entrevista: por que ser prefeita de Santana do Livramento? Lucas, eu acho que eu vou te responder quase com outra pergunta. Eu talvez me arrependo porque não quis ser antes, né? Na realidade, essa caminhada é uma caminhada de muita descoberta, é uma caminhada, e ontem eu falava sobre isso, me perguntaram como era, né, chegar nas pessoas e ouvir as pessoas ao longo dessa caminhada, e aí eu respondi que era uma responsabilidade muito grande, e é realmente assim que eu me sinto, né? Mas está sendo maravilhoso, e por que não ser prefeita? Por que não ter a oportunidade de fazer alguma coisa séria por essa cidade? Por que não ter e não fazer, não trazer da polícia, não trazer da minha formação já aí de 20 anos de vida pública, que todo mundo está cansado de ouvir já, por que não trazer toda essa experiência para dentro de uma realidade de uma cidade onde o orçamento é ínfimo, onde os gargalos são imensos, onde os desvios acontecem, onde a cidade não tem rua, onde a Santa Casa está em colapso, onde o Cisprem está em colapso? Por que não? Por que não dar a cara? Por que não, como eu tenho usado aí nas redes sociais, né, Santana, mostra a tua cara? Por que não? Por que não todo cidadão de bem não se levantar e encarar um desafio de um tamanho desse? Por que não? Então, eu me arrependo talvez de não ter entrado antes, de não ter tido essa oportunidade antes, mas nada é fora do tempo, as coisas são quando tem que ser. Então, eu acho que esse é o momento, eu estou absolutamente encantada, talvez seja a palavra, com a possibilidade de carregar a esperança das pessoas. É assim que eu me sinto. As pessoas, quando elas conversam contigo, elas te depositam aquela confiança, elas te depositam aquela esperança. Eu não saberia talvez traduzir em palavras como eu me sinto, mas eu diria que se eu conseguisse traduzir, eu diria responsabilidade. Mas é muito bom, para mim que sou polícia e estou acostumada a carregar responsabilidades, essa seria só mais uma. Então, está sendo maravilhoso. Na lista falamos antes de começar, né? Na lista das 100 coisas para fazer na vida antes de morrer, eu diria que já é 101, porque é escrever um livro, plantar uma árvore, dentre outras, e incluiria aí também a questão de uma eleição. É um processo totalmente diferente. Quem está de fora e não vive isso todos os dias, não imagina o que seja, é cansativo, tem horas que tu te depara com tanta necessidade, para dizer assim, com tanta vulnerabilidade, e que aí tu percebe assim que os teus problemas pessoais, os problemas muitas vezes que a gente pensa que são gigantescos, naquele momento ali tu percebe que tu não tem problema algum, e que existem pessoas realmente necessitadas, que existem pessoas realmente sem qualquer acesso e sem qualquer condição. Então, e tu ter a oportunidade para ti, para o teu coração, para a tua realidade, tu saber que tu pode fazer alguma coisa por aquela situação, que tu pode pelo menos tentar fazer alguma coisa real, verdadeira, isso é maravilhoso. Eu convidaria a todos que quisessem a participar, não só pela participação, né, mas participar com um desejo real de transformação. Ana, no outro momento que nós conversamos, era um período de pré-campanha e Exato. Muitas ideias, muitos projetos ainda não podiam ser divulgados.
eu gostaria de saber agora, que ideias e que projetos tu pode compartilhar nesse momento com a comunidade santanense? Olha, Lucas, nós temos aí um plano de governo já disponível pela internet, né, através da Justiça Eleitoral. Um plano de governo, como eu tenho chamado ele, quem tem me ouvido e me ouviu hoje de tarde, eu vou repetir a mesma coisa. É um plano de governo muito pé no chão. É um plano de governo feito por pessoas que conhecem a realidade da cidade, que sabem que neste momento, ao longo desses 4 anos, não é o momento de nós prometermos fatos mirabolantes, prometermos realidades inalcançáveis, inatingíveis. É o momento de nós construirmos o alicerce dessa cidade. É um momento feijão com arroz, é um plano de governo feijão com arroz, e eu digo que ao longo dos 4 anos, se nós conseguirmos colocar aí um ovo frito, vai ser a cereja do bolo. Mas e aí nós temos projetos em todas as linhas, nós temos projeto no turismo, temos projetos na assistência social, mas o que nós, nesse momento, e se Deus quiser, pós-pandemia, não é? Nós temos que ter um olhar muito especial, e nós temos uma parte do plano de governo tratando da questão orçamentária, da necessidade de nós buscarmos a economia dentro da nossa realidade enquanto órgão público, né? A questão, e aí dá para falar 3 horas sobre a questão orçamentária. Nós temos a questão do turismo, né? Um resgate e um investimento no nosso turismo, porque nós também acreditamos que o turismo vai ser e é uma forma de gerar emprego e renda, que eu diria que dentro de um pontapé inicial de plano de governo, para além das questões orçamentárias e para além das questões de prestação de contas e retirada do município do cadastro negativo, né, do CADIM, para que a gente possa buscar outros recursos, isso é uma temática outra, nós temos aí a questão da geração do emprego e renda, que é uma necessidade, a questão da saúde. Nós temos dentro do plano de governo um olhar muito sensível para os postos de saúde. Agora nessa caminhada, aí ao longo dos dias, ao longo dos meses, nós temos conversado muito com as pessoas, e as pessoas trazem as suas demandas, e dentre as demandas nós temos aí postos, como é que eu vou dizer, o fomento, né, o aumento, a implementação da oferta de serviços que são prestados pelos postos de saúde, e nós entendemos que essa estruturação, essa melhor estruturação dos postos é necessária até mesmo para que a gente desafogue a Santa Casa, porque hoje nós temos a realidade de uma Santa Casa sob um processo de intervenção municipal, e eu disse hoje de tarde, não está por hora dentro do nosso plano de governo uma retirada imediata da intervenção, porque a Santa Casa não consegue hoje caminhar com os próprios pés, então nós entendemos que essa intervenção por hora deve ser mantida, mas devemos sim começar um processo de diálogo, um processo de reestruturação de processos, né, de procedimentos internos, a escolha de um gestor da área, né, um gestor hospitalar, tudo isso, e aí ao longo do tempo vai se construindo então a saída, a retirada da intervenção. Isso é uma construção que tem que ser feita, nós não acreditamos que possa ser algo do dia para a noite, e também não acreditamos numa intervenção eterna, porque infelizmente hoje, na realidade que nós temos hoje na Santa Casa, a intervenção, para o fim que ela foi criada, ela não alcançou objetivo algum, e hoje ela se presta apenas para cabides de emprego e para que se possa manejar cargos aí dentro dessa velha política, que é o que nós tentamos aí, estamos oferecendo uma proposta nova, afastada dessas práticas antigas. Então, e aí dentro da ideia da Santa Casa, nós tem essa questão da reestruturação, tem a questão das referências. Hoje de tarde eu falava sobre isso, sobre a questão da UTI neonatal, que é algo também que a gente tem feito um levantamento, porque é uma necessidade da cidade. E isso, assim, eu não estou falando isso, Lucas, e é importante que as pessoas saibam, eu sou muito transparente, muito honesta naquilo que eu digo, eu já disse isso 500 vezes também. Eu não saí da minha casa, da minha profissão, para vir mentir para a população. Então, não é algo que vai acontecer já, como a gente diz, de largada. Não, de largada, a realidade do município é grave. De largada, nós temos que trabalhar com a questão de uma auditoria, nós temos que saber realmente o que estamos recebendo e como estamos recebendo, se lá chegarmos, e a partir daí atuarmos num primeiro momento, talvez, como dizia na polícia, né, precisamos ter dar essa porta de cara, é a questão do CADIM. Com seriedade, nós temos que encarar a ideia das prestações de contas, que nós temos muitas prestações em atraso, e isso nós perdemos recursos. E aí dentro do plano de governo, aí avançando o tempo, né, nós temos dentro do plano, tem vários outros projetos, um muito, muito em especial, a questão de um setor de projetos, porque hoje
dentro dessa linha de captar recursos para o município, porque primeiro que nós somos um município rico, nós temos uma produção, nós temos um setor primário rico em produção, que só não produz mais porque a infraestrutura não é alcançada, porque nós temos ali 2 ou 3 corredores que, se nós comentássemos a malha de escoamento desses 2 ou 3 corredores, dos 6 ou 7 principais que nós temos, só aí nós já teríamos um implemento de 50%, 100% na produção. E aí, com esse implemento de produção, nós podemos falar de empresas que viriam para cá, silos, empresas de maquinário, que hoje não tem, porque a nossa produção de 250 mil hectares nós só utilizamos 55, ou seja, não dá nem 50, não dá nem metade da extensão que nós teríamos para produzir, e nós não produzimos. E aí nós temos um setor de projetos, que é algo que a gente tem ouvido ao longo dessa caminhada, a quantidade de dinheiro que nós perdemos, ou então dinheiro que nós perdemos e vai embora, ou dinheiro que hoje está depositado no banco e não é gasto porque não temos projetos. Isso é algo numa cidade, e eu digo assim, numa cidade que nós temos 4 universidades, numa cidade em que nós temos, por exemplo, pelo menos uma universidade de gestão pública, onde dentro nós temos a gestão de projetos, a universidade não dialogar com a prefeitura em conjunto, em parceria, para ter um setor de produção de conhecimento em projetos, um setor onde tu vai ter a universidade e a prefeitura juntos, buscando e produzindo documentos, produzindo projetos para que esses recursos não se percam. Isso é inadmissível hoje em dia. Nós estamos em pleno século XXI. Nós precisamos trazer a universidade para o nosso lado, nós precisamos trazer a tecnologia, um outro projeto aí indo para a área da infraestrutura, a tecnologia no campo. Nós precisamos, isso está no nosso plano de governo, nós precisamos trazer, inclusive já tivemos, conversamos com empresas do ramo para ter uma noção orçamentária, né? Nós precisamos trabalhar com a ideia de rastreamento de frotas para que nós tenhamos aí uma economicidade dentro daquela linha que eu falei, de enxugar o gasto público, né? Nós precisamos saber aonde a máquina está, quanto a máquina gasta de óleo diesel, quantos quilômetros ela está produzindo. Tudo isso é gestão, é aquela ideia de uma gestão que apresente um resultado positivo, porque hoje, infelizmente, existe uma zona cinzenta que onde tu não tem controle algum. Tu não tem uma ideia do que onde a máquina está, quanto ela está produzindo, quanto aquele servidor produziu. E nós temos servidores maravilhosos dentro da prefeitura, mas temos também uma meia dúzia que infelizmente isso é em toda a profissão, isso não é só na prefeitura de Livramento, isso é na polícia, isso é no jornalismo, isso é em todas as profissões. Nós temos bons e maus profissionais. Então a ideia de um controle mais efetivo é justamente até para garantir e para facilitar a atividade do gestor. A gestão ela é uma gestão numa realidade municipal de um orçamento um orçamento fictício. Aliás, amanhã, se eu não me engano, amanhã é a votação da LDO, um orçamento fictício, como a gente diz, né? O orçamento previsto, a arrecadação prevista, a receita prevista para o ano que vem é 350 milhões de reais. E nós já sabemos que esse valor não vai se implementar. Nós estamos, se Deus quiser, saindo de uma pandemia, onde agora vem a onda da recessão econômica, então, e tudo isso vai ter impactos diretos na economia local. Então, e aí nós vamos olhar para aquele orçamento, 350 milhões, e vamos gastar, e vamos atuar e nos manter atuantes como quem tivéssemos 350 milhões. Nós não temos 350 milhões e não vamos atingir 350 milhões. Então, nós temos que começar a pensar em não gastar 350 milhões. Isso é gestão, mas isso tem que começar já agora, isso tem que começar já nas próprias propostas. É por isso que não temos como trazer propostas mirabolantes. Então nós temos aí o setor de projetos. Hoje, do vereador Evandro Gutenbier, tem aproximadamente, eu acho que 300 mil reais depositado há meses, muitos meses, depositado na Caixa aguardando um projeto. Aí tu vai me dizer, uma cidade com a realidade como a nossa, Santana do Livramento, uma cidade que é rica, mas é pobre ao mesmo tempo, né? Uma dicotomia, mas é uma cidade rica e pobre, vai se dar ao luxo de deixar 300 mil reais parado no banco? Isso é inadmissível nos dias de hoje. Dentro de uma realidade, como eu disse, de universidade, de uma realidade de prefeitura com profissionais qualificados, a gente tem que sentar e começar a produzir projetos. Então aí nós temos também a central de licitações, que é um outro problema hoje. Nós temos que
enxugar a máquina nesse sentido. Não dá para tu licitares aí do teu lado e eu licitar aqui do meu lado. Não, vamos juntar e vamos fazer uma licitação só. E aí nós vamos controlar. Vai 10 canetas para ti, 10 canetas para mim. Isso acontece na polícia. A polícia é assim. A polícia tem uma central, inclusive de distribuição de material. E ali o pessoal tem controle. A delegacia tal levou 10 canetas, a outra delegacia levou 10 canetas. Se tu dali a um dia pedir 10 canetas, não, para um pouquinho. Ontem tu levou 10 canetas, cadê tuas canetas? Entendeu? E aí tu traz isso para dentro da realidade do município. E aí tu tens ali, nós temos dentro da linha nós temos a questão do turismo, do esporte. Eu sou uma entusiasta, eu sou uma entusiasta do esporte, então nós acreditamos na retomada disso após pandemia, obviamente, numa retomada do esporte para trazer a nossa juventude, para fazer esse resgate, para gerar turismo ao mesmo tempo, para gerar emprego e renda. Estamos falando de eventos, estamos fazendo trazer pessoas para competições aqui, não só, vou dar um exemplo de futebol, mas outros tipos de competições. Nós temos aí um vasto mercado em Santana do Livramento, tudo isso para movimentar a nossa economia local. Nós temos a questão do Batuva, que é um projeto também que não é novo, mas ali o Batuva precisa, não dá para nós termos um Batuva há 40 anos, como foi um sextor, a colega referiu que há 40 anos o Batuva, há 40 anos ela mora ali, há 40 anos o Batuva é aquela realidade ali. Então, e aí tu vê, nós temos aquele espaço maravilhoso, lindo, absolutamente subutilizado, e o santanense vai curtir o seu domingo aonde? Em Ribeira. Porque as praças de Ribeira são mais cuidadas, as praças de Ribeira são mais limpas, as praças de Ribeira são mais iluminadas, e aí nós temos um item dentro do plano de governo, que é binacionalidade. Por quê? Porque nós temos que aprender com Ribeira. Ribeira tem a nos ensinar e nós precisamos disso. Nós precisamos ter essa capacidade política e de reconhecimento, de olhar para nós mesmos e dizer, não, para um pouquinho. Ribeira evoluiu nos últimos 15, 20 anos. E Livramento, nos últimos 15, 20 anos, Livramento simplesmente evoluiu. Simplesmente parou de crescer e regrediu. Então, isso tudo está dentro do plano de governo, assim como está o mercado público, que é algo que eu digo... Quem viaja, quando tu vai numa cidade, o primeiro lugar que tu quer ir é no mercado público, porque ali está concentrado a identidade daquele lugar. Ali está concentrado, e aqui em Livramento, infelizmente, a nossa identidade ao longo desses últimos anos, através de todos esses escândalos que a gente tem assistido aí pelo jornalismo, tudo isso vai colocando a moral do santanense, né, no chão. E a realidade hoje, nós estamos todos envergonhados na condição que nos encontramos. Até talvez por isso aceitei o convite e levantei para vir, Santana, mostra a tua cara, né? Porque estamos todos envergonhados. E aí então, nessa linha de resgate da identidade, nós, não só por isso, mas talvez uma das principais razões, foi justamente a ideia do mercado público, um espaço público, e ali nós vamos concentrar tudo que nós produzimos aqui em Santana, que é muita coisa. Só que, infelizmente, nós produzimos aqui, mas não beneficiamos nada aqui. Nós mandamos tudo embora. Aí vai embora o imposto, vai embora a geração de emprego, aí vai para Dom Pedrito, vai para Bagé, vai para Pelotas. Para onde escoa a nossa produção. Isso não fica aqui. Então, é uma outra realidade que nós temos também que fazer frente. E aí o mercado vai concentrar. Nós temos mel, nós temos 73 agroindústrias. Nós somos uma cidade do agro, né? Tanto é que nós temos 73 agroindústrias e não temos uma indústria. Então, nós temos, e aí o Evandro, o dupla, como eu digo, o meu vice, ele tem uma fala muito interessante, que é muito real. Ele diz, Ana, a prefeitura não produz nada. Eu, se for prefeita, não produzirei nada, eu não vou produzir. Quem produz é o empresário, quem produz é o microempresário, o grande empresário, o microempreendedor, o pequeno empreendedor. Quem produz, quem gera riqueza. Então, qual é a função da prefeitura nesse momento? É não atrapalhar. A função da prefeitura é facilitar a produção. Porque no momento que eu facilito, que eu ajudo, que eu sou um fomentador da tua produção, Lucas, tu vai produzir mais. E aí, se tu produzires mais, tu vai empregar mais. E tu vai gerar mais imposto, concorda comigo? E aí que entra, porque daí no retorno do imposto é onde eu, prefeitura, ganho. Então, eu enquanto prefeitura, a prefeitura precisa ser um facilitador. As coisas têm que funcionarem lá dentro. O teu empreendimento tem que ter, o teu alvará tem que sair. Tu não pode ficar 5, 6 meses, 8 meses esperando o andamento de um processo interno dentro da prefeitura. Isso tudo tem que, como a gente diz, tem que escoar, tem que andar dentro da prefeitura e tem que ter uma resolução rápida dentro da legalidade, dentro do que prevê a legislação,
mas efetiva, para que o quanto antes o teu empreendimento saia do papel e aconteça, porque daí é emprego, é renda e é depois, no retorno, é imposto que volta. Então, assim, é um plano, nós temos um tópico sobre pandemia, porque a gente imaginou que talvez fôssemos entrar, né? Temos um projeto para educação, temos a ideia da internet, temos a ideia, como eu sou da tecnologia, né? Temos a ideia de aliar a tecnologia não só para essa questão do controle de frotas, mas também para fazer uma ideia de uma gestão colaborativa, ou seja, trazer a população para dentro das políticas públicas, sugerindo, acompanhando, fiscalizando, tudo através do telefone. Também a ideia de um aplicativo para a área da saúde, a ideia de uma telemedicina e ao mesmo tempo até mesmo para tentar evitar a questão das filas, uma marcação, uma agenda, um agendamento. Isso tudo está dentro do plano, né? Tá rodando pela cidade, para quem quiser ver, aí alguns dos 25 tópicos que nós separamos, mas está na internet. Então, assim, é um plano, volto a dizer, é um plano pé no chão. É um plano, eu disse agora, eu estava lá na Simão Bolívar agora e eu disse, é um plano de coisas que eu sei que eu, delegada Ana, vou conseguir entregar para a comunidade. Porque nós estamos trabalhando, eu saí da minha casa para trabalhar com essa ideia, com a ideia de entregar soluções para Santana. Porque problemas nós temos muitos. E aí tu vai me dizer assim, por exemplo, vou ser muito honesta contigo, Santa Casa, tem solução em 4 anos? Não. Nós temos que começar a construir uma solução. Mas a solução definitiva da Santa Casa, se a Santa Casa tem 30 anos de problema, não é em 4 que nós vamos solucionar. E quem disser está mentindo porque estamos em época eleitoral. E as pessoas já estão acordando, graças a Deus, as pessoas estão percebendo movimentos de coisas de época eleitoral. As pessoas não estão mais na ignorância de antigamente. Então isso é muito positivo, isso demonstra como nós evoluímos enquanto população, como nós evoluímos enquanto consciência coletiva, porque é isso que nós precisamos agora. Então, e aí nós estamos, e o plano, eu posso passar horas aqui até falando, porque a gente vai se apaixonando, né? A gente foi construindo e foi se apaixonando por ele, assim como eu me apaixonei pela ideia de gerir uma cidade, sabe? De ter a oportunidade de entregar para as pessoas soluções. Nós temos aí a ideia da prefeitura no bairro, que é algo que nós somos muito cobrados ao longo dessa caminhada, né? As pessoas reclamam muito da ausência dos gestores pós-eleição. E eu os entendo, porque eu digo, bom, se a pessoa bateu na minha porta para me pedir o voto em época eleitoral, o mínimo que ela pode fazer, depois quando eu precisar bater lá, ela vai ter que me atender, né? Então isso é e aí veio a linha do sextor, surgiu na realidade nessa ideia de ter um momento, de ter um espaço de atendimento para a população pós-eleição, porque nós não podemos, o gestor público por excelência, ele não pode perder esse contato com a comunidade. Por quê? Porque se ele perde um dos princípios da gestão colaborativa, que é o valor público. Ou seja, se eu parar de te ouvir, Lucas, eu não sei o que tu precisa. E se eu, gestor, que escolho o que eu vou fazer, que escolho o que eu vou entregar, se eu não te ouvir, eu não sei o que tu quer. E se eu não sei o que tu quer, eu entrego qualquer coisa. E numa realidade que nós não temos dinheiro para entregar tudo, eu tenho que saber aonde que tu quer. O que é que tu precisa. E eu só vou saber o que é que tu precisa se eu te ouvir. Se eu não fechar os meus ouvidos e os meus olhos para ti ao longo da gestão. Isso é uma ideia de gestão colaborativa, que é o que nós queremos trazer para essa cidade. Ana, continuando aqui com o tópico de perguntas, esta é a tua primeira campanha eleitoral. Sim. E tu já está iniciando iniciaste essa caminhada política em uma campanha eleitoral bem atípica, porque é uma campanha em plena pandemia, onde tudo está restrito, o contato com as pessoas é muito restrito, o contato nas ruas com as pessoas, tudo está restrito devido à situação. Como está sendo essa campanha? Olha, eu não tenho um parâmetro para te dizer, porque, como tu bem disseste, foi a minha primeira campanha, né? Mas ela tem sido difícil porque, primeiro, ela está curta, ela está pequena, né, no tempo, né, com a questão da troca do prazo, sai eleição, não sai eleição, e ao mesmo tempo tu não consegue fazer aquilo que nós fazíamos antes, né? Que nas eleições que tu reunia ali 50, 100 pessoas e tu conversava com elas. Agora, ao invés de tu reunir 100 pessoas, tu tem que fazer 10 encontros de 10. E isso acaba... E o nosso dia só tem 24 horas. Eu até brinco, para que dormir em época de eleição? Não precisa, né? Então, assim, está sendo super puxado. Essa é a realidade. Está sendo uma realidade, assim, que tu tem que estar... Tu conversa com a pessoa aqui, aí tu lembra da máscara, daí tu
passa álcool gel, aí tu vai para a próxima, e aí as pessoas, algumas querem contato e tu fica naquela, tu não sabe se tu vai assim, se tu vai assim. Então, a gente está tendo que é uma reinvenção diária, essa é a realidade, é uma reinvenção diária, e ao mesmo tempo, de certa forma, até facilitou a aproximação, pode ser antagônico, mas é isso, porque antigamente, se tu reúne 100 pessoas, tu não consegue te aproximar das 100, porque tu tá num ambiente com 100 pessoas, tu tá falando para 100 pessoas, mas tu não tá falando com ninguém assim. Agora, com a pandemia, tu reúne 10 pessoas, 5 pessoas e tu fala assim com elas. Então, tu tem esse contato, tu tem essa maior proximidade. Então, é uma campanha que, apesar da não aglomeração, é uma campanha muito pessoal. É uma campanha muito olho no olho, até porque só sobrou olho. Né? Nós estamos de máscara, então é aquele momento em que tu olha no olho da pessoa. Então e aí que eu digo que a gente sente o peso da responsabilidade, porque os olhos não mentem, né? Já diz o poeta, os olhos é o coração da alma. Então tu enxerga no olho da pessoa a necessidade que ela está passando, e tu enxerga e tu vê a esperança que ela está depositando num processo que é tão antigo quanto nós, que é o processo eleitoral, um processo democrático, desgastado, essa é a verdade. Tem sido difícil fazer essa abordagem inicial para as pessoas, porque as pessoas estão, política, quero nem saber, não quero saber, são todos iguais. Aí eu volto a dizer, não são todos iguais. Felizmente, né, como diz um candidato, a juventude pede passagem, a honestidade pede passagem, a transparência pede passagem, a gestão de resultados, a gestão real, a gestão de livro, a gestão por ciência, pede passagem. Então não são todos iguais, mas é difícil, tu tem que começar esse processo de aproximação. Muitas vezes ele começa com algum outro assunto qualquer para depois tu chegar no assunto que tu quer. Então tudo isso tem sido uma reinvenção e um aprendizado diário. Ana, tu mesma mencionaste há pouco o quadro que vocês têm, que é o Sextou na Escadaria. Como que tá rolando ele? Porque ele acabou proporcionando um contato direto teu com a população, né? E já aproveitando esse gancho, gostaria de saber, a Ana policial é diferente da Ana política? Sim, primeiro o Sextou, na realidade, assim, o Sextou, ele começou como uma ideia para 2021, né, pós-eleição, justamente na linha do que eu falei, que o gestor não pode perder esse contato com o seu público, né, para quem ele vai entregar a coisa pública, né, ofertar o serviço. Só que aí um dia eu pensei, eu acho que seria interessante fazê-lo agora e dar para ele uma conotação daquilo que eu falo no Sextou, né? Vencer o rosto e a voz da tua dificuldade. Porque qual é o problema? A gente, quando fala em imposto, por exemplo, as pessoas pensam... Quando tu fala em dinheiro público, as pessoas pensam que não é seu. Porque tu não vê, tu não enxerga o dinheiro, tu não olha, não é aquele dinheiro que sai da tua carteira. Então tu não consegue ter a dimensão da importância que tem a tua fiscalização, a tua presença, o teu voto. A mesma coisa as demandas. As pessoas, tu tem um problema, mas na realidade ele é um problema da tua rua toda, ele é um problema do teu bairro todo. Só que tu não consegue, o teu vizinho não tem essa dimensão. Então quando alguém dá o rosto, né, quando alguém mostra, que nem o Diogo Santana mostra a tua cara, quando alguém dá esse rosto, tu entrega, tu consegue ter a dimensão da ausência que aquele serviço acarreta para aquela pessoa. E aí tem sido maravilhoso, assim, porque a gente tem feito em todas as áreas, infraestrutura, saúde, segurança, enfim, turismo, binacionalidade, emprego e renda. Então tem sido extraordinário ter esse contato e ouvir das pessoas histórias, assim, nós tivemos lá no Frigorífico São Paulo, nós tivemos no Batuva, são histórias de muitos anos e que situações que se arrastam inoperantes por muitos anos, mas que a cada 4 anos sempre é uma promessa de governo, né? Sempre é. Então, isso, e como eu disse, as pessoas hoje já conseguem ter essa percepção da promessa que tu está fazendo, se ela é real, se ela é palpável, se ela pode acontecer ou não. Isso é uma coisa muito desse momento. Eu acho que a pandemia também nos trouxe uma questão de conscientização. Acho que a gente parou um pouco da nossa correria diária, parou em casa, né? O hashtag Fica em Casa. A gente parou em casa e a gente começou a prestar atenção nas coisas, começou a ouvir melhor, né? Já que a boca foi tapada pela máscara, a gente entendeu porque tem 2 ouvidos. Então, isso tudo vai ter reflexos para serem estudados ao longo dos próximos anos. Mas tem sido maravilhoso esse contato com a população, e eu brinco com o Evandro,
que eu digo que nós somos uma dobradinha muito boa, porque ele é um cara, ele gosta de números, ele tem uma tendência, e eu já sou muito de gente, eu gosto de pessoas, a gestão de pessoas para mim é muito interessante, porque é onde a verdadeira mudança acontece. Porque tu pode ter 1 trilhão de orçamento, se tu não tiver pessoas que abracem o teu projeto, que entendam a dimensão daquilo que tu quer fazer e façam contigo, tu pode ter todo o dinheiro do mundo, não vai funcionar. Então, onde é que está a verdadeira revolução do serviço público? A verdadeira revolução da iniciativa privada não está no orçamento, está nas pessoas. Então, eu gosto muito de pessoas. O setor veio nessa linha. E, te respondendo a tua pergunta, por óbvio, a Ana Polícia é diferente da Ana Política. Vocês não sabem a dificuldade que está sendo fazer essa transformação, porque a Ana Polícia é uma Ana muito mais séria, é uma Ana muito mais controlada em termos de ambiente, é uma Ana muito mais... e a Ana Política já é uma Ana mais acessível, já é uma Ana que tem que sorrir mais, é uma Ana que, ao mesmo tempo em que mantém a ideia de um pulso firme, de um passo forte, né, de um controle, de um domínio, ao mesmo tempo ela tem que sorrir, né, ao mesmo tempo ela tem que ter essa aproximação. Então isso tudo é uma construção que eu estou fazendo todos os dias, e eu tenho me descoberto todos os dias, mas eu tenho sorrido mais, estou me esforçando. Ana, tu tocaste no assunto, no nome, na verdade, do candidato a vice-prefeito, que vem junto contigo, o Evandro Gutibir, atual vereador de Santana do Livramento, e eu gostaria de saber até como vai ser essa relação. Atualmente nosso município não tem uma relação entre prefeito e vice-prefeita. Então, e a ideia de vocês é de essa relação juntar o campo e a cidade, não é mesmo? Gostaria de saber como vai ser essa relação e quais benefícios tu acredita que essa relação vai trazer para Livramento. Bom, a construção da nossa chapa, ela já foi pensada mais ou menos nessa linha, né? Buscávamos aí uma dobradinha ficha limpa, uma dobradinha com um histórico profissional, assim, não vou dizer de bem-sucedido, um histórico profissional de pessoas de bem, de pessoas que batalharam, que venceram, que erraram, mas que acertaram, enfim, pessoas normais. E aí nessa ideia eu tenho muito claro para mim que nós precisamos ter um olhar sobre o campo até mesmo para termos reflexos na cidade. Isso não dá para a gente simplesmente olhar para o campo e pensar, lá está o campo. Não. Basta nós olharmos nível Brasil. O que é que tem sustentado hoje as contas públicas nível nacional é o agro. O agro não quebra. E o Brasil não quebra por conta do agro. Então nós temos essa ideia e o Evandro veio muito bem nesse casamento de campo, cidade, e temos muito claro, assim, nós conhecemos as realidades, né, do município em termos dessa relação vice-prefeito, mas nós temos um tratamento e um acordo de amizade. Assim, nós temos construído isso ao longo dos dias, nós temos um diálogo, nós pensamos muito parecido, e a gente inclusive brinca, né, que em qualquer desentendimento, ou se algum de nós ir para um lado que não deva ir, né, para um lado de uma irregularidade ou coisa do tipo, o outro pede para sair, porque a gente não precisa, né? Eu digo, eu tenho a minha profissão, o Evandro tem a profissão dele, nós estamos políticos, nós não somos políticos, né? Eu estou política até quando a cidade quiser, e quando não mais quiser eu volto para a minha profissão, que continua lá me esperando. Então esse discurso que a gente ouve por aí, do eu não conseguir governar, e aí porque eu não consegui governar eu me retirei do governo, não. Tu te retirou, não. Tu continuou com o teu salário, tu continuou com os teus acessos, então tu não te retirou. Simplesmente sentou na cadeira e esperou o tempo passar para agora vir dizer que tudo vai acontecer. Não. Então isso é uma realidade que eu e o Evandro já conversamos sobre isso, e ele já me disse, Ana, qualquer coisa que não der certo entre nós, eu pego minhas trouxas e vou me embora. Então, porque isso, claro que a gente, dentro de um contexto, obviamente, mas é uma realidade. Nós temos essa independência, nós temos essa liberdade de não depender da política. E isso, para nós, é muito bom, porque nós estamos ali porque queremos. Ele está comigo porque acredita no projeto que eu propus para ele, e eu estou com ele porque fui eu que o convidei. Dentro de um contexto da época, né, nós avaliamos e conversamos e nós pensamos muito parecidos e queremos, sim,
apresentar aí ao longo dos 4 anos, se esse for o interesse, uma gestão em conjunto, uma gestão, como eu disse, eu gosto de gente e tenho muito para mim. A ideia de time, o prefeito, ele não faz nada sozinho, assim como um delegado não faz nada sozinho. Um delegado que não tem equipe é um delegado que não trabalha. Ele precisa da sua equipe. Da mesma forma, um prefeito. E aí entra o vice. Esse trabalho em harmonia, sem essa disputa por espaços. Não, nós dois sabemos exatamente aonde queremos chegar, nós dois temos a mesma linha de pensamento e nós dois somos independentes sobre o viés profissional. Nós não precisamos daquilo ali. Então, isso tudo nos garante a certeza de que vamos chegar até os 4 anos juntos. Óbvio que não vamos dizer se vai ser tudo sempre flores, é claro que não, ninguém é bobo para achar se até mãe, né, mãe e pai brigam, mãe e filho brigam, porque é que vice-prefeito não vão em algum momento se desentender. Mas aí é como eu digo na polícia, os nossos problemas internos de equipe têm que serem resolvidos dentro de uma sala. A partir dali, ali fora, é tudo 100%. É mais ou menos como vocês aqui no Sentinela. Com certeza, em algum momento, vocês se desentendem, mas ali fora vocês são um time coeso. Ali fora, a sociedade tem que enxergar o Sentinela e tem que enxergar a prefeitura como um corpo só. Errando e acertando, porque quando um erra, todo mundo erra. Quando um acerta, todo mundo acerta. Ana, aproveitando o gancho de união, a coligação de vocês em Direita Santana é formada pelos partidos democratas e republicanos. Como foi que ocorreu essa coligação entre os partidos? Olha, nós começamos a conversar e na época conversamos também com outros partidos, mas por uma questão de afinidades, né, por uma questão de entendimento, de visão de políticas públicas, de visão de gestão da máquina pública, acabou que o casamento foi com republicanos. E conversamos dentro do Republicanos, eles também conversaram entre si, construíram o nome que viria a vice, e foi assim que aconteceu. Como bem, não foi, eu posso dizer, como eu disse, eu não tenho um parâmetro anterior porque foi a minha primeira participação, mas foi muito tranquilo, foi muito honesto. Nós sentamos e conversamos e dizendo, olha, isso dá, isso não dá, assim vai ser, assim não vai ser, se tu aceita, ok, se tu não aceita, beleza, PT, saudações, próximo. Então, falando agora, entrando na parte de vereadores, como vem a equipe, os candidatos a vereadores do partido, da coligação de vocês, como é que tu identifica eles? Olha, eu diria que o time é grande, é volumoso, é um time coeso, temos nomes muito bons, temos pessoas dedicadíssimas, estudiosas, disciplinadas, focadas realmente, porque uma das coisas que eu percebi, inclusive eu disse que eu ia lançar um quadro agora na internet que é diário de campanha, porque a gente percebe coisas daquilo que só quem está dentro do processo percebe. Então, a gente percebe algumas situações que, por exemplo, fazer política, ou tu participar de uma campanha política, tu tem que te dedicar para ela, né? Tu tem que te doar para ela, porque ela consome o teu tempo, ela consome dinheiro, ela consome. Tu não consegue sentar para jantar, tu não consegue almoçar, muitas vezes tu vive para aquilo ali, né? E para os vereadores da mesma forma, embora a campanha de um vereador, a campanha da majoritária sejam totalmente diferentes, mas ainda não menos campanha. Então, a gente tem percebido a entrega dos nossos candidatos, né? A parceria, porque a gente quando a gente faz um chamamento, o pessoal está lá, o pessoal acredita no projeto. Então é muito, para mim que sou marinheira de primeira viagem, está sendo um aprendizado ímpar e torcemos por todos eles, obviamente nem todos vão chegar lá, mas assim, o pessoal está realmente entregue, está realmente disciplinado e tem gente muito boa lá, que eu tenho certeza que vão chegar. Ana, ainda no assunto vereadores, como tu identifica a situação da Câmara Municipal? Tu acredita que a nossa Câmara precisa de uma renovação? Olha, eu diria que se eu defendo a renovação no Executivo, obviamente eu vou ter que defender a renovação no Legislativo, né? E independente, para além da questão da renovação, que eu acho que seria salutar que acontecesse, até porque eu penso assim, como na polícia, né? Um delegado que fica 20 anos na mesma cidade não é mais produtivo. Ele pode ser excelente, mas em termos de produção, em termos de dedicação, é diferente. É diferente porque nós somos humanos, nós temos as nossas falhas, temos os nossos defeitos. Então, até mesmo para a política, né, naquela ideia de que a gente está político, não podemos passar uma vida inteira políticos.
porque senão a tua profissão deixa de ser qualquer outra coisa para ser político. E essa profissão ela não existe sob o viés, ela existe na prática, mas ela não existe enquanto profissão. Não deveria. Por quê? Porque tu te acomoda, essa é a verdade. Então, a ideia da renovação eu defendo, acredito que ela vai acontecer, não sei bem dizer exatamente em termos de extensão, isso aí a população vai decidir. E qual foi a outra pergunta? Era essa aí. Era essa aí. Eu achei que tinha outra junto. Agora já vamos para outra. Ana, por que iniciar a tua carreira política como prefeita e não como pleitando, por exemplo, um cargo a vereadora? Tá. Bom, primeiro, vou te dizer que o convite, quando naquela linha de que eu não imaginava, realmente não imaginava, não nesse momento, o convite veio na época para eu ser a vice-prefeita. Não é? E eu te digo hoje, conhecendo, estudando estudando toda essa parte interna, todo esse procedimento, esse andamento, tanto da Casa Legislativa quanto do Executivo, e convivendo com o Evandro e ouvindo ele, as suas dificuldades, o que ele passou enquanto vereador, aquilo que ele conseguiu implementar, aquilo que ele não conseguiu implementar, eu te digo assim, que bom que eu vou a prefeita, porque em termos de execução, né, eu gosto, como eu falei antes, o que me motiva hoje é a possibilidade de entregar alguma coisa boa para essa cidade. Só que essa entrega é feita pelo Executivo, ela não é feita pelo Legislativo. O Legislativo, ele fiscaliza, ele pede providências, em tese, ele não entrega nada. Então, meu perfil, que gosto de entregar, que quero ter a satisfação de dizer que nós construímos, eu e meu time, construímos uma cidade alicerçada numa boa base, construímos e iniciamos a construção de um processo de solução para problemas maiores, em Santa Casa. E quem gosta da entrega tem que ser no Executivo pelas diferenças de atribuição, né? E aí eu lembrei do que eu ia falar da Câmara, que era aquela questão antes, que independente da questão da renovação ou não da renovação, do quanto vai renovar ou não vai renovar, independente disso, é importante que tanto a Câmara quanto o Executivo tenham em mente a importância do trabalho em conjunto dessas duas instituições. Não dá para a Câmara puxar para um lado e o Executivo puxar para o outro. Não, nós temos, isso o Evandro ele sempre comenta, e eu acredito que realmente seja assim. Quando o projeto é bom, quando é algo que é bom para a comunidade, todo mundo aprova. Independente das questões das bandeiras, eu falei isso da outra vez que nós conversamos, não é? Santana é tão urgente, nós estamos tão vulneráveis a todos os tipos de situação, e nós precisamos entregar alguma coisa para essa cidade o quanto antes, que não dá agora para a gente discutir bandeiras. Então eu realmente espero que, independente da renovação ou não da Câmara e do quanto isso vai renovar, eu espero realmente que, se eu chegar lá, se nós chegarmos lá, que exista um entendimento para além das bandeiras. Não vai ser o momento da gente discutir. Deixa a bandeira, a gente discute em outro momento. Mas nesse primeiro momento nós temos que sentar, dialogar e construir alternativas. Um dos pontos que nós já conversamos aqui, que foram tocados, foi a binacionalidade, né? Sim. Afinal, somos duas cidades, mas uma só fronteira. E Rivera agora vai entrando em um novo governo. Agora acredito que em meados de novembro assuma o Richard Sander, que foi eleito agora nas últimas eleições. Te pergunto, que potencial seria a palavra que tu vê num trabalho em conjunto entre uma nova gestão na prefeitura e uma nova gestão na intendência? Olha, eu diria que eu vejo muito potencial, já estamos trabalhando nessa linha de aproximação, de troca de ideias, de troca de diálogos, e ainda mais pela ideia de tu ter um governo de direita em Rivera e um governo de direita em Livramento. A chapa em direita Santana, ela é em direita sob duas razões, né, por dois viés, né, em direita no sentido de conserta e em direita no sentido de faz um movimento para a direita, no sentido, e aí tu vai ter dois governos de direita que com certeza isso vai facilitar. Nós temos a ideia da binacionalidade para que a gente possa, nós temos, eu digo em bom português, a gente tem que parar de brigar com Rivera e nós temos que sentar e construir eventos em parceria, calendário único de eventos para que a gente possa ter esse fluxo daqui para lá, de lá para cá. Nós temos, tanto no viés do turismo, quanto na questão da segurança,
né? Isso é importante que a gente traga essa discussão. Eu, como da área da segurança, mais do que ninguém, talvez dentro desse contexto, saiba da necessidade de nós termos um diálogo permanente com Rivera na questão da segurança. Então, eu acredito perfeitamente na questão de um diálogo, mas tem que haver cedência, né? Não é possível, e aí que eu digo que é importante direita lá e direita aqui, né? Sob o viés de ideologias até mesmo, para que o diálogo flua. Nós temos que ter cedência em alguns momentos, entendimento em outros, mas o diálogo tem que acontecer, e na realidade, pelo menos da parte da nossa coligação com Rivera, já está acontecendo. Ana, um dos pontos que não poderíamos deixar de tocar nas conversas é a respeito da nosso hospital. Nosso hospital até já foi tocado um pouco desse assunto. A Santa Casa, nesse último período, acabou se envolvendo em mais uma polêmica, onde a Polícia Federal investiu um desvio milionário, 2 milhões de recursos do SUS que deveriam vir para o hospital. Te pergunto, qual a tua opinião a respeito do nosso hospital e da situação dele? Olha, primeira coisa, é o nosso único hospital, então nós precisamos preservá-lo, nós precisamos fomentá-lo. Ele não pode fechar como ele já aconteceu outra vez. Primeira coisa, dito isso. Em relação, inclusive, eu já falei da necessidade de nós termos uma gestão técnica no comando da Santa Casa. Eu já falei da questão da intervenção, então nós temos, não adianta eu pegar o Lucas, que é meu amigo, ou o Lucas, que é meu apadrinhado político, e eu vou colocar o Lucas no comando da Santa Casa. Se o Lucas é um gestor hospitalar, ok. Agora, se o Lucas não é um gestor hospitalar, nós precisamos, como eu disse, sobre Santana do Livramento, nós precisamos começar a falar de uma gestão séria, de uma gestão técnica, de uma gestão de conhecimento. Nós temos que ter no comando da Santa Casa um gestor hospitalar, um gestor da área hospitalar, um gestor com conhecimento, porque é muito simples, Lucas. Tu vai me dizer daqui a pouco, tu vai ter um comando aqui dentro da ideia do jornalismo, tu tem uma linguagem diferente, tu tem procedimentos, tu tem softwares diferenciados, que se eu, Ana, delegada, chegar aqui agora, eu vou levar pelo menos um ano só para entender. E isso não quer dizer que eu não vá ser uma boa gestora, mas eu vou levar um ano só para entender o teu processo. Aí tu imagina, tu leva isso para dentro da Santa Casa, com procedimentos totalmente diferenciados, com ritos diferentes, com processos diferentes, enfim. Então, nós temos que trazer essa técnica para dentro da Santa Casa. Não dá mais para a nossa Santa Casa ser meramente um cabide de emprego e um encosto de pessoas que tu não tem onde colocar. Chega, nós temos aí, não sei se vai ser a pauta, mas nós vamos falar, por exemplo, da questão dos CCs. O número de CCs hoje é algo exorbitante, que é algo que infelizmente não temos como manter. Se nós estamos falando de economicidade, se nós estamos falando de seriedade, se nós estamos falando de transparência, nós temos que falar também sobre isso. E a Santa Casa hoje, infelizmente, tem excelentes profissionais que hoje estão abarrotados de problemas, abarrotados de reclamações que muitas vezes não são culpa sua, né? Aquela pessoa que está com dor, ela vai reclamar do primeiro que ela enxerga, mas muitas vezes o processo está muito acima, o problema está muito acima daquele servidor que está ali na ponta. Só que aquele servidor da ponta, ele está cansado. Aquele servidor da ponta muitas vezes está sem os seus direitos garantidos. O pessoal dessa situação que tu referiste, dos 2 milhões, estão sem receber, não receberam. E aí, como é que fica toda essa situação? Como é que fica a gestão dentro disso tudo? Onde estavam os nossos gestores? Isso são perguntas que agora é o momento de serem... Na realidade, a pergunta já está feita. É o momento de alguém tentar responder isso. Ana, foi confirmada pela atual gestão, atual administração, o atual governo municipal, um concurso público, a princípio ainda no período de 2020, focado na área da educação. Porém, esse concurso vai ser realizado em 2020, mas quem vai empossar, vai entrar em prática realmente em 2021, na nova gestão que assuma a Prefeitura Municipal de Santana do Livramento. Gostaria de saber qual a tua opinião a respeito desse concurso e também se tem algum projeto para algum outro concurso público em alguma outra área. O concurso, na realidade, vai acontecer por uma determinação do Tribunal de Contas, né? Não é uma benevolência do gestor, diga-se de passagem. É um comando legal, né? Porque as sucessivas prorrogações dos contratos é também legal. Tenho, obviamente, como estudando o orçamento e avaliando, né? Tenho uma preocupação muito grande com a questão do limite prudencial estabelecido pela legislação.
que é possível não, se o concurso acontecesse e nós fôssemos chamar todo esse pessoal de pronto já, nós teríamos uma quebra do limite prudencial. Então, isso tudo tem que ser. E aí veio o concurso na questão das contratações, são 739 contratos hoje no município. Então, isso tudo, eu sou uma entusiasta do concurso, né? Eu sou concursada há 20 anos. Penso e defendo o servidor com todas as minhas forças, porque reconheço no servidor a capacidade, como eu já disse antes, né? É o servidor que transforma o serviço, não é o dinheiro. O dinheiro tu busca, tu tem, mas o dinheiro ele não faz nada, ele só paga. Quem transforma o serviço, quem dá um rosto para o serviço público, quem dá o pertencimento, quem dá o bom atendimento, quem dá o não, muitas vezes, porque a gestão é feita muito mais de não do que de sim, quem dá o não é um servidor. Então, essa pessoa tem que ser valorizada. Hoje, infelizmente, não é. Então, eu sou uma entusiasta do concurso. O concurso público do magistério vai acontecer, ele está aí, está posto. Eu espero realmente que a seleção seja uma seleção séria, uma seleção calcada na lisura do procedimento, na técnica de uma banca bem escolhida, bem selecionada. Isso eu espero que aconteça. E temos a previsão, inclusive está no plano de governo, temos a previsão de pelo menos outras 2 áreas, a área tributária, a área de arrecadação. Hoje nós não temos nenhum fiscal tributário na rua. E a questão, e justamente uma das formas de nós atacarmos aí hoje a nossa falta de orçamento, a nossa falta de recurso, é justamente fazendo a fiscalização da arrecadação. Tem que acontecer, né? Isso aí, a questão da sonegação é uma realidade, já falei sobre isso hoje de tarde. Então, nós precisamos ter fiscais na rua, hoje não temos. Isso é uma falha de gestão que nós precisamos corrigir. E aí eu também, obviamente, como entusiasta, está no plano de governo. Obviamente não é algo para o primeiro nem para o segundo ano, é algo para além, né? A questão da Guarda Municipal, que é um projeto muito da área da segurança. Eu, como uma entusiasta, e da nossa realidade aqui, as nossas praças públicas abandonadas, nossas escolas todos os dias violadas, né, na maioria das vezes por usuários. Então, a Guarda Municipal ela vem nesse contexto, né, de uma cidade turística, uma cidade que tem que oferecer segurança, uma cidade que tem que oferecer praças em condições, só que o poder público, e aí tu tem a questão da conscientização da população, enfim, então o poder público ele não consegue fiscalizar tudo. Então aí entra também a questão da Guarda Municipal, que tem apresentado excelentes resultados em outras cidades, e é isso que nós queremos trazer para cá, até mesmo para ser uma força paralela, uma força de auxílio às outras forças de segurança, como Polícia Civil e Brigada Militar. Em caso de ser eleita, já tem definido alguma equipe de governo? Não, isso pena que o Evandro não está aqui. Eu vou te dizer que ontem nos perguntaram isso numa outra conversa, e eu acredito que uma das razões pelas quais eu e o Evandro, a gente tem tudo para ser uma dupla assim, próspera no sentido de trabalho. Por quê? Porque até esse presente momento, que de hoje, dia 20, até esse presente momento, eu e ele, nós não sentamos para tratar disso. Porque tu pode pensar assim, mas quando vocês nem mesmo quando eu disse, Evandro, tu quer ser o meu vice, nós não falamos sobre secretaria, nós não falamos sobre cargos, nós não falamos, a única coisa que nós sentamos é o que tu pensa para a cidade, o que eu penso para a cidade. Então, assim, isso eu não sei se como eu disse, eu sou marinheira da primeira viagem, mas essa ideia de nós sentarmos com os outros partidos e lotear, eu te dou aqui, te dou ali, te dou acolá, não aconteceu. Não aconteceu. Até esse exato momento, eu e ele, que é quem interessa agora nesse primeiro momento, eu e ele não sentamos para tratar de secretariado, mas nós temos uma linha de pensamento. Nós não definimos nomes, não estabelecemos nada. Por quê? Porque nós queríamos falar sobre a cidade, falar sobre os projetos para a cidade. Depois, a gente vê a equipe técnica. Nós temos uma linha de atuação muito, muito clara de onde nós queremos ir. A gente vai buscar os talentos depois. Agora, eu já digo desde já, a escolha será técnica, a escolha será dentro da linha do conhecimento. O Lucas entende de saúde, o Lucas é um gestor de saúde, já entendeu, tem conhecimento na área. Ok, Lucas, quer ir para a casa? Beleza. Interessa se o Lucas é do verde, do amarelo, do laranja, do roxo? Não interessa. Técnico, a questão partidária vai ser um segundo momento. E isso é uma coisa que tanto eu quanto o Evandro temos isso muito claro para nós. Não dá mais para nós ter, a política não precisa e não pode mais ter essa conotação
essencialmente bandeira. Não, nós precisamos trazer a técnica para dentro da política. O problema não é a política. A política, enquanto ciência, ela é uma ciência e nós precisamos dela para governar a nossa vida. Tu imagina uma vida, um governo, uma organização de sociedade sem uma estrutura de governo. Ela é necessária, mas isso é a política. Não estamos falando de politicagem. Politicagem é algo que nós temos que deixar para trás, é algo que nós temos que deixar lá no passado e que infelizmente nos governa há muitos anos. Ana, vamos nos encaminhando para os últimos 6 minutos de entrevista e eu gostaria de dividir eles em 2 minutos. Primeiro, eu gostaria de fazer mais uma pergunta. Em um caso de não eleição, daqui a 4 anos tu tentaria novamente, colocaria novamente teu nome à disposição para a Prefeitura de Santana do Livramento ou não? Colocaria. Eu acho que isso, a questão assim, a política ela é muito dinâmica, né? Isso também eu aprendi agora nos últimos tempos. Tu começa de um jeito, daqui a pouco tu já está do outro. E as coisas mudam da noite pro dia, né? Um dia tu tá aqui, outro dia tu tá aqui, assim aquilo vai indo. E essa dinâmica, hoje eu te digo, com toda a verdade do meu coração, eu participaria sem problema algum, porque realmente como eu disse, é diferente de tudo aquilo que a gente imagina, e a ideia de poder contribuir mais ela te ganha, ela vai te ganhando aos poucos e ela vai te preenchendo, é muito bacana. É difícil de colocar isso em palavras para as pessoas nos entenderem, mas é como eu digo, eu faria sem problema algum, mas vai depender do movimento social. Assim como eu fui convidada para ser vice e por um movimento social eu estou aqui hoje falando enquanto cabeça da majoritária, enquanto candidata a prefeita, a mesma coisa. Não sei se daqui a 4 anos a sociedade vai ter o mesmo entendimento, o partido vai ter o mesmo entendimento de que o meu nome é um nome interessante, é um nome que vale a pena, né, no sentido político. Valer a pena vai valer sempre, porque eu sou e serei ficha limpa sempre. Então só aí já estou gabaritada para concorrer. Mas isso dentro de um contexto político, de aceitação política e de aceitação social, é algo que hoje é difícil de responder, mas de minha vontade, com certeza. Ana, gostaria de te convidar agora para conversar diretamente com a população de Santana do Livramento, deixar teu recado para os santanenses que estão nos acompanhando. Bom, tu vivente, né, que nos acompanha, eu queria agradecer ao Sentinela, agradecer ao Lucas, agradecer a tua participação, o teu envolvimento, e eu gostaria só de frisar mais uma vez, na linha do que eu já falei antes, a coligação em Direita Santana, a delegada Ana e o vereador Evandro, nós temos um projeto muito real para essa cidade. É um projeto composto de verdade, é um projeto composto de entendimento, é um projeto composto de entendimento sobre orçamento, sobre aquilo que a cidade precisa, porque nós temos caminhado e temos ouvido a população. Nós sabemos e nós queremos, como eu já disse para o Lucas, nós queremos entregar serviço e nós queremos entregar resultado para ti que nos ouve. Infelizmente, e não é o que tem acontecido, e nós temos ouvido a população e nós sabemos exatamente como fazer, quando fazer e por que fazer. Só que, na linha do que eu até nem falei sobre isso, nós precisamos de um voto de confiança. Na realidade, é um momento difícil, a pandemia está aí, o descrédito da classe política é uma realidade, mas não deixa de acreditar. No dia 15, sai da tua casa e vai exercer o teu direito de voto. Foi um direito batalhado por muito tempo, nós merecemos votar. E aquilo que eu disse não interessa. Avalia todos os candidatos e faz o teu voto consciente, mas faz o teu voto. Santana precisa, e aquilo que eu falei, mostra a tua cara, sai da tua casa e diz para que tu veio. Santana está cansada de gente que se esconde, Santana está cansada de gente que some daqui e só volta em ano de eleição. A hora é de quem está aqui, a hora é de quem quer fazer. Muito obrigada. Ana, mais uma vez, muito obrigado por conversar conosco, muito obrigado por estar aqui junto conosco. Te desejo uma boa noite. E para todo mundo que está nos acompanhando, vamos encerrando mais um De Frente com a Coruja. Hoje conversamos com a candidata delegada Ana Taroco. E desejo a todos vocês uma ótima noite. Lembrando que amanhã teremos mais um candidato aqui, conversando conosco no programa De Frente com a Coruja. E não esquece, curta a página do Sentinela, clica em seguir, clique em ver primeiro, que toda vez que nós estivermos ao vivo, você vai estar junto conosco. A qualquer hora e em qualquer lugar.